5 dicas práticas essenciais para quem quer fazer no ar jazz no FL Studio ou em qualquer DAW. A gente vai passar pelos timbres essenciais para fazer esse estilo: groove e bateria, harmonia, melodia e mixagem. Grande diferencial para você conseguir uma sonoridade básica, uma sonoridade amadora e uma sonoridade profissional autêntica são os timbres que você vai utilizar. Tem os diamantes perdidos aqui, como essa livraria do Swing More, que é perfeita para fazer composições de filme orquestral. Essa livraria é um diamante perdido que eu vejo pouca gente aqui no BR falar dele, até dos gringos, pouca gente fala dele. E ele tem de tudo, desde bateria, double bass, strings, clarinete, ukulele, guitarra, piano, tudo que você imaginar uma composição orquestral você vai encontrar aqui. Nesse caso aqui eu tô com Big Band Drum Kit selecionado. Eu vou passar rapidamente por todos os timbres e depois eu mostro a composição no MIDI, beleza? O piano também do Swing More. Lindo demais. Pro double bass, né, o upright bass, aquele bass que fica de pé, eu escolhi essa biblioteca aqui de Cool Jazz Collection, que ela é muito boa também. Ela se assemelha ao Swing More e também possui esse controle de expressão, de staccato e de notas longas, que é muito interessante. Você consegue controlar aqui nessas notas vermelhas em tempo real. Eu vou falar um pouquinho mais disso na hora da melodia e faz a diferença, viu? Double bass já soa como jazz. O único plugin que não é do Kontakt, a gente tá aqui com o Zenology, muito bom, pelo amor de Deus. Pro saxofone a gente voltou aqui pro Swing More, selecionada a Run, aqui olha que legal. Ele faz essa escalada, essa run que é muito legal de uma nota para outra. Cara, e eu ando utilizando demais o 24K Keys, viu? É um plugin de altíssima qualidade e eu tô utilizando essas strings aqui. Lindas demais. O trompete, tô utilizando ele abafadinho com a surdina. E ele tem esse controle bem completo de articulações. A gente tem aqui com sem vibrato nenhum, com vibrato, controle de dinâmica de 2 barras. A gente tem a Gracie Notes, que são as Blue Notes. As Gracie Notes com vibrato. O growl, né, que esse distorcido, esse drive é natural do trompete. O staccato, que são as notas curtas. E os rips, né, que são os pitch bends com o growl. E toda a livraria que se presta do Kontakt, eles vão ter essas notas vermelhas aqui, onde você pode selecionar quais articulações você vai utilizar em tempo real. Eu vou mostrar mais isso na hora que eu estiver falando da melodia. E eu tenho um último diamante de biblioteca aqui do Kontakt, que é esse aqui que eu descobri faz pouco tempo. Eu vi o pessoal recriando trilhas sonoras da Disney do século passado, que, meu... é muito legal essa biblioteca, tem uma porrada de som e eu utilizei algumas instâncias dela. Esse aqui, pra fazer uma virada. Eu utilizei esse aqui também, que é um Flexatone. E esse aqui também. Tudo de desenho animado e combina muito com o estilo que a gente vai fazer. E o último timbre, que é o timbre da intro. Esse aqui muita gente já conhece, que é o Westwood Strings. Só que nessa versão aqui, nessa instância, é um tamed. É tipo, ela não é polida, não é cinematográfico bonito. Ela é cinematográfica de terror. Ela tem uma textura muito mais crua e a qualidade das strings são absurdas, né? Indo direto pro nosso segundo elemento, a bateria. Como que funciona a bateria do jazz? Um dos elementos do jazz é o swing. O que é swing? É você atrasar ou adiantar o seu ritmo. E você pode fazer isso em todos os instrumentos, na bateria, nos acordes, na melodia. É você tocar uma nota mais próxima da outra. Em vez de você tocar reto assim, ó, você vai adicionar. Uma dica para você criar uma linha de swing fácil aqui no Piano Roll é a gente controlar o grid aqui
e colocar em múltiplos de 3, colocar em tercina, triplete, né? Colocar aqui no 1/6, 1/12 e olha aqui como funciona. Ele tá tudo no grid certinho, só que é tudo em triplete. E se você for colocar um kick, você sempre vai evitar o 1. Olha aqui. 1. Ele funciona meio como um ghost note ou um side snare, mais como um acento no ritmo do que como uma marcação. E já que a gente tá falando de ritmo, vamos falar do baixo já também, né? Dentro do baixo tem mais 3 dicas, que se resume basicamente a você fazer um walking bass, colocar soluços, hiccups e você colocar cromatismo. O que é um walking bass? Diferente do kick, a gente quer marcar todo ou quase todo o pulso do metrônomo. Você vai meio que andar todo o pulso. Tá vendo que? Tananana, tananana. E aí já vem a segunda dica, esse tananana, essa quebrada no ritmo, a gente chama de soluço, de hiccups. Olha aqui, você pode ver aqui no piano roll, onde eu coloquei os hiccups aqui. Tá vendo que o bass, ele vai andando, literalmente walking bass, ele vai andando no tempo da música. Eu vou colocar junto com a bateria. E olha como a gente já tem uma base de jazz. Então a primeira dica, walking bass, você vai andar nos pulsos do metrônomo, você vai quebrar esse ritmo fazendo soluços, que são essas quebradinhas aqui, e quando você fazer os hiccups, você vai usar de cromatismo. Cromatismo é você tocar uma nota seguida da outra sem pular ou pular apenas um semitom. Essa nota aqui está fora da escala, mas se a gente estiver utilizando cromatismo, não tem problema. Cromatismo é você aproximar de uma nota ou do próximo acorde utilizando notas subsequentes. Eu tenho mais cromatismo aqui, ó. Olha aqui, cromatismo subindo, hiccup e subindo de novo. De novo aqui, ó. E vamos agora para os acordes, para a harmonia. Muita gente tem medo dessa parte. Eu sei que os acordes de jazz, a harmonia, é um negócio que espanta muita gente, que realmente não é tão simples. Ela é rica, ela é bonita e ela faz a diferença, não tem como. Então aqui a gente tem uma progressão bem legal, que ela tem um flavor, ela tem um pulo do gato aí que vai deixar não apenas soar ela jazz, mas como fazer ela soar esse jazz no ar que a gente tá tentando fazer. Eu criei ela em dó menor e em dó menor melódico. Isso vai trazer a sonoridade de jazz pra gente. Vamos ouvir antes de eu explicar? Mano, essa progressão ficou incrível, vai. Você vê que ela tem momentos, ela vai, ela respira, ela chama no arpejo, ela descansa de novo, ela tem uma partezinha de blues, ela tem um quezinho de blues aqui também. E o grande diferencial dessa progressão é o fato da gente estar utilizando a escala de dó menor melódica. Então vamos lá, dó menor natural até a quinta é a mesma coisa. Dó menor, a gente tem a sexta menor e a gente tem a sétima menor também. Pro dó menor melódico a gente pode copiar e a gente tem a sétima e a sexta maior. A grande diferença é isso: escala de dó menor
e escala de dó menor melódico. E mesmo sendo uma escala melódica, a gente pode falar de campo harmônico. E essa escala, ela possibilita criar 2 acordes que trazem essa sonoridade de detetive pra gente, que é um dó menor com sexta maior e um dó menor maior 7. Isso mesmo, um acorde menor com sétima maior. Então ele forma esses 2 acordes que a gente não vê naturalmente no campo harmônico de dó menor natural. E esses 2 acordes fazem parte dessa sonoridade. Vamos tocar eles mais abertos aqui para você ver como ele é mais bonito. O dó menor maior 7 e o dó menor com sexta. Bem legal, né? E o dó menor com sexta, ele tem esse trítono aqui entre a terça menor e a sexta maior. Sempre quando você quiser encontrar um trítono são os 2 intervalos mais instáveis. Intervalo é a distância de uma nota para outra. Se você quiser encontrar o trítono, é só contar 6 semitons ou 3 tons, trítono. Então se a gente estiver em dó e quiser encontrar o trítono dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então dó e fá sustenido é um trítono. E o exemplo aqui dessa música é a terça menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem a sexta maior e a terça menor. A gente tem um trítono. E cara, para aprender mais sobre escala, sobre teoria musical, sobre progressões harmônicas, eu tenho um treinamento específico para quem é produtor musical, assim como eu, assim como você que faz música no computador, desde o 0 até o mais avançado. Você vai entender todo esse conceito com acesso às aulas vitalícias diretamente no Piano Roll para qualquer DAW, viu? Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui na descrição e tem um QR Code também se você quiser fazer parte e se cadastrar. Aproveita, porque se você gosta disso aqui, eu explico no detalhe como que funciona a relação de uma nota para outra, criação de harmonia, criação de melodia, além do módulo completo de criação de identidade sonora. Corre lá e faz seu cadastro. E você me pergunta, tá, você utilizou esse acorde menor, esse acorde menor com sexta, mas você ficou em um acorde só, qual que é a progressão? Eu segui uma progressão bem básica de blues, galera, é 1, 4 e 5 e tem um momento que eu faço um 7. Aqui eu tô no primeiro grau, 4 e 5 e 7. Aqui no primeiro grau, aqui é o quarto, 5 e 7. E se repete primeiro grau, quinto, primeiro e quinto de novo. A progressão é literalmente isso: 1, 4, 5, 7, 1, 4, 1, 5, 1, 5. Você não precisa de tanta complexidade sonora, você precisa da complexidade ideal para o estilo que você está fazendo. E no caso aqui, progressão de blues funciona, quase de blues, né? Porque a gente não tá seguindo as 12 barras. É uma mistura de o que tocar e como tocar e qual timbre escolher. Cara, e falando de como tocar e o que tocar, a gente precisa ir pra melodia. Eu já vou pro astro aqui, que é a nossa melodia principal, porque o resto são acentos melódicos. A nossa melodia principal seria esse trompete. E o segredo para conseguir essa sonoridade é utilizar das articulações. Você vai criar normalmente a sua linha de melodia. Só que aqui embaixo você vai colocar controles de mudança de articulação. E esses controles, eles representam esses controles aqui, ó. Aqui a gente tem um dó sustenido, um ré e um dó sustenido. Ó, o dó sustenido aqui, ele muda pro vibrato. No ré ele faz esse controle de dinâmica aqui. E no fá a gente tem o growl. Eu vou tocar aqui em tempo real e vocês olham as mudanças que ocorrem aqui, ó. Mudou pra cá, ó. Mudou de novo. Foi pro growl. O que tá em azul são as notas. E aqui você tem a mudança de key switch ou a mudança de articulação. Qualquer livraria do Kontakt que se preze tem que ter essa mudança de key switch. O Humanize tá no talo. O que é o Humanize? Vamos pensar como que é feito aqui a livraria. É gravado de um trompete real. Então ele toca o trompete, toca a mesma nota, grava. Toca a mesma nota um pouquinho diferente, grava. Toca a mesma nota um pouquinho diferente, grava de novo. Com pequenas mudanças de nuances. E isso que faz o Humanize. Quando você toca a mesma nota, nunca vai tocar o mesmo sample que foi gravado. Ele toca samples diferentes
porque nunca o cara vai tocar da mesma forma, com a mesma intensidade, mesmo que a gente toque no mesmo velocity aqui, vai tocar diferente. Por isso que é tão importante o Humanize. Às vezes fica estranho, tem alguns VSTs que ficam estranhos que tem a função Humanize. Geralmente no Kontakt funciona muito bem. Dando pros acentos melódicos, eu gravei na guitarra isso aqui, ó. Você tem pequenos pedaços que vão fazendo meio que uma pergunta e resposta, e elas são mais atmosféricas, elas são mais, parece um FX, só que é tudo orgânico, pelo menos na época. Então nada toca tudo ao mesmo tempo. Olha isso aqui. Aqui eu tenho um slide de guitarra. Aqui eu tenho um hammer-on e um pull-off fazendo meio que um trio. Mais agudo. Slide. Aqui eu tenho vibrato. Com bastante delay. E a gente tá fazendo a mesma coisa aqui com o nosso vibrafone. Total detetive isso aqui, né? O sax tá fazendo acento melódico também, que ele faz aquelas runs pra gente. Tá vendo que ele se conecta de uma nota até a outra. Ele não simplesmente para ou faz um slide, ele faz um... De novo, a gente só consegue isso por causa que tem controle de articulação aqui no Swing More também. E falando de ambiência, às vezes a gente precisa preencher mais. E mesmo que isso aqui seja harmonia, eu deixei aqui na parte de ambiência e FX porque ele fica lá no fundo. É aquela string onde eu copiei apenas os acordes do piano, simplifiquei bastante coisa, estiquei bastante coisa e desestiquei também, deixando esse espaço aqui para cair o decay. Eu deixei as strings descansarem. Olha como preenche já a nossa música. E aqui entra o nosso VST de Cartoon, fazendo mais acentos melódicos. Já que a gente tá falando da intro, eu tô utilizando aqui esse theme de strings. Olha como essas strings elas soam amaldiçoadas. E depois a gente tem um ride que vai subindo nesse Cool Jazzer Collection. Ele vai subindo aqui no Velocity para criar intensidade pra gente. Bom, pulando pro nosso último capítulo, a mixagem. A mixagem eu não toquei nem equalizador e nem compressor. Foi só controle de volume, de estéreo. Eu não toquei nem equalizador e nem compressor. Eu quis deixar o som mais puro possível. Eu fiz alguns canais de buzz. Eu fiz um buzz de delay, um buzz de reverb. E eu fui mandando conforme eu achava que tinha que colocar. Por exemplo, no piano ele vai direto pro master. Ele não passa por buzz nenhum. Apenas abrir ele um pouquinho no estéreo. O vibra, ele vai pro delay e pro reverb. As strings vão só pro reverb. O bass vai direto pra master. A introdução dos pratos também, direto pra master. O saxofone vai pro delay e vai pro reverb. Por que eu quis botar o delay e o reverb? Porque faz parte dessa sonoridade no ar atmosférica que eu falei pra vocês. Que a melodia, ela parece mais um FX do que uma melodia de fato que fica percorrendo a música toda. Ela entra e sai, meio que uma conversa, pergunta e resposta, que nem no blues, tem bastante de blues nisso aqui, né? O trompete vai direto pra master e a gente tem a guitarra que vai pro delay e pro reverb, além de eu ter colocado mais, né, aqui do Neural DSP, do Corey Wong, e eu coloquei no canal de guitarra mesmo, eu coloquei mais delay, ping-pong e mais reverb. Eu abri o delay aqui no estéreo, fechei aqui um pouquinho o bass e abri o master aqui no estéreo. E eu tenho um soft clipper na master, só isso.
Esse sample vai estar disponível lá no meu Patreon, com os midis abertos e todos esses acentos melódicos aqui. O link tá aqui, o meu Patreon, se cadastra lá. E não se esquece, se é do seu interesse aprender, ficar melhor em teoria musical, em composição no geral, no primeiro link na descrição tem o link pro meu treinamento, se cadastra lá. E se você quiser ver um vídeo de tier list de todos os acordes e do melhor ao pior acorde, clica nesse vídeo aqui porque ele tá bem engraçado e você vai aprender muita coisa com ele. E Yoso ficando por aqui, e é nóis.